Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Existe dor que o homem não pode curar. Existem feridas no interior. Somente o teu sangue pode lavar meu coração. Queremos ser santos, puros pra te adorar, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Existe dor que o homem não pode curar. Existem feridas no interior. Somente o teu sangue pode lavar meu coração. Queremos ser santos, puros pra te adorar, Senhor. Vem retirar toda mágoa, vem retirar os traumas, vem retirar toda dor. Eu quero teu bálsamo, com teu sangue, ó Deus, cura agora meu coração. Oh, derrama o teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor, pra me curar, pra curar os meus. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Cura os nossos corações. Gente, hoje a música Bálsamo do CD Bálsamo. Ainda bem que nós temos
Jesus, que é esse bálsamo de cura, Isaías Aleluia. 53:4, certamente Ele levou sobre você. Esse nossas bálsamo dores. não é um engüentozinho, não é um negocinho que você pega, vou lá naquele lugar que tem aquele bálsamo, vou botar na minha cabeça. É o próprio Jesus. É o próprio Salvador Jesus que é a cura. Ele é a Aleluia. própria cura, Ele é o teu bálsamo. Glória a Deus. E o Amém. bom disso tudo é que Ele vive na gente. É verdade. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Ele habita em nós. E o bálsamo é exatamente isso que você falou. Na época do povo de Israel, era uma planta que era amassada, aquela planta tinha que sofrer para ser um anti-inflamatório natural. E Jesus morreu naquela cruz, foi moído pelas nossas transgressões, para que hoje nós pudéssemos ter cura, vida e vida em abundância. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Verdade. E pelas pisaduras dele, pelo Nós que ele fomos fez, sarados. nós fomos sarados. É dessa verdade que você tem que se apropriar. É Aleluia. nele que está a sua cura, a sua salvação. Agora, Graziele, fala para minha amiga sobre o contato, agenda. Ah, sim. vai Esse ser uma ano honra. tá Tá, pleno graças vapor, a né? Deus. Minha mãe tá fazendo a minha agenda. E graças a Deus, Deus tem aberto as portas. Mas para mim vai ser uma honra estar na sua igreja, louvando ao Senhor. E o telefone de contato é 3781-2268, 3036 1144 e 7749-4237. Eu falei ao contrário, né? Tudo colando. Aqui não tem problema, não tem problema não. Vai ser uma alegria muito grande estar com vocês. Com certeza vai ser bênção para sua igreja. Quando você teve aqui da última vez, eu te falei que eu estava no meu prédio, aí eu tô lá, aí daqui a pouquinho eu tô escutando bálsamo de cura. Eu falei, meu Deus, espera, o que a Graziele tá fazendo por aí? Amém. Eram umas criancinhas fazendo coreografia num colégio próximo, assim. Perto. Eu fiquei super feliz de saber meu Deus do disso, céu. porque Meu Deus. é a palavra do Senhor indo onde a gente não Que pode delícia, estar, né? A nosso louvor está alcançando. E eu fico muito feliz de ver a promessa de Deus se cumprindo. Ó, você agora curte com a gente uma sugestão de um filminho bem legal para você. A gente já começa um bate-papo aqui sobre o tema Família, a pauta namoro na adolescência. Veja. Josie tem apenas 25 anos, mas já é uma das editoras de um renomado jornal. Ela é boa no seu trabalho, mas o proprietário do jornal quer que ela se disfarce de estudante e faça uma reportagem investigativa sobre o que acontece no meio estudantil. Inicialmente ela fica animada, mas ao se lembrar de como era impopular na sua época de colégio, ela começa a se preocupar sobre como se infiltrará entre os estudantes. Pois se sua técnica não der certo, provavelmente ela será despedida. E tudo caminha para esse desfecho, pois tirando uma aluna e Sam, um professor, parece que ninguém lhe dá atenção. Josie precisa bolar um plano rapidamente, pois está sendo pressionada no jornal e seu tempo para entregar a matéria está acabando. A situação torna-se hilariante quando Josie revive sua própria história. Conhece um amor e sente na própria pele os dramas da adolescência. Curta na tela. Nunca Fui Beijada. Vamos conversar então sobre namoro na adolescência. Neiva e Gabriela, a gente precisa muito tá pensando com essa mãe, esse momento. A adolescência, né, Gabriela, é um momento complicado. Muito turbulento, porque a mãe está acostumada, né, com aquela criança que pouco questiona, que aceita tudo que a mãe diz, segue as diretrizes, né? E de repente a mãe e o pai se deparam com alguém, tem mais alguém em casa, tem alguém que questiona, tem alguém que tem vontades próprias e questiona os pais. Isso causa um desconforto para os pais, que se sentem muitas vezes questionados na sua autoridade. Se eles não lidarem bem com isso, isso pode até mexer com a vaidade deles, né? Daí cria-se o conflito, que é tudo que a gente não deseja ter em família, né? Você falou uma palavrinha que, uou, muitas vezes a gente não quer ouvir, né, Neiva? Mexeu com a vaidade desses pais que estavam assim naquele lugar, eu sei, não é? Eu sou.
E aí, de repente, não, peraí, eu me lembrei que você estava falando, Gabriela, me lembrei do Isaac, do meu filho, quando chegou a adolescência. Eu disse, assim, sabe naquela coisa automática que você não pensa muito? Aí eu disse para o meu filho assim, Isaac, você vai com aquela roupa e tal. Ele, não, essa roupa eu não vou. Eu acho que começa sempre por aí, Aí, né? aí eu me dei conta e falei, pelas roupas. peraí, calma. Aí eu, nossa, peraí, é verdade. Eu falei, ok, o que você quer? Escolhe lá, vê, pensa. Aí mas eu ainda fiquei assim meio que, balançada, sabe? Porque você se dá conta que agora não. Muita calma nessa hora. Eu tenho meu querer. É verdade, eu tenho vivido isso. Eu tenho um filho de 14 e um de 16, né? Quase 17. E eu tenho deparado com duas pessoas ali que hoje têm total, ainda junto com a gente ali, mediando e tal, mas eles hoje decidem, né? Roupa nem se fala há muito tempo, mas suas decisões, né? Um é vestibulando, então já está naquela fase, o que eu vou fazer, o que eu vou prestar vestibular. Então eu falo, a gente tem que renovar a mente todos os dias, todos os dias. Você criar adolescente, você tem que estar renovando a mente todos os dias. Estar perto dele, estar ouvindo, porque é uma fase, ao mesmo tempo, fascinante. Eu me pego assim, admirando meus filhos, sabe? Olhando para eles como tão grandes. Eu sou pequenininha. Transformações, né? Eu sou pequenininha dentro de casa. Hoje tem 3 homens dentro de casa. Então, assim, eu fiquei muito pequenininha perto deles. Então, a gente tem que estar renovando a mente todo dia, porque é uma fase nova para eles, para a gente. Desafio para todo mundo dentro de casa, né? Um desafio muito grande. Um desconforto, porque filho não vem com manual. Seria bom se viesse, mas como não vem, existe adolescência não é doença, embora adoecer, né? Significa adoecer, mas não é doença. Adolescência é uma fase turbulenta, uma fase em que muita coisa acontece, tira todo mundo do lugar. Não é só difícil para os pais, não, Márcia, é para eles também. Né? A gente lembra porque a gente já foi, eles, né? Principalmente para eles, que eles não se dão conta do que está acontecendo com eles, eles não conseguem ter essa real noção do que está acontecendo com eles, né? Que é mudança no corpo, mudança, mais cobrança. E aquilo que você falou é perfeito. Isso. É muito grande para algumas coisas, muito, né? Você tem idade para essa responsabilidade, mas você não tem idade para... Você é uma criança para isso, né? Então... Isso é muito interessante, um desafio para todo mundo. É. E tem um autor, que é o Maurício Knobel, ele escreveu sobre a síndrome da adolescência normal. E ele coloca assim ele aponta para vários momentos dessa fase, que são momentos que a gente precisa perceber que, embora o questionamento exista e te desafie, mas é normal naquele momento. Embora as ideologias existam, né? Eu agora defendo isso, defendo aquilo, mas esse momento é inusitado, é diferente, mas é normal. E esse momento do namoro, que é essa coisa desse, sabe, chegar perto do outro e reconhecer o outro, Gabriela, é também um momento que a gente precisa encarar como uma hora normal, mas que precisa de algumas orientações, alguns detalhes que os pais precisam estar atentos para dirigir esse momento da melhor maneira possível. Quem está preparado para isso? Também não estamos. Por mais que nós tenhamos teoria, também tem uma filha de 6 anos, eu sei que quando eu piscar ela vai estar com 16. Mas ela, enfim, o adolescente, a adolescente, esse período do namoro, ele é importante. Gostaria de frisar isso aqui, porque é no namoro... A maioria dos namoros, a bem dizer, acontecem na adolescência. E é quando nós não estamos preparados para ter uma relação. Só que os benefícios que nós temos ao namorar na adolescência é de poder ensaiar esse conflito. O namorado ou a namorada não vai o tempo todo estar agradando, não vai o tempo todo fazer o que quer, não vai poder estar junto o tempo inteiro. Então, esse questionamento, essa preparação para uma relação futura, quando se estiver maduro, é o que se espera, que se possa desenvolver bem
os conflitos, colocar bem as coisas em família, a orientação em família é muito importante, né? Para que a gente chegue na fase adulta tendo condição de ter uma relação saudável, uma relação amorosa saudável, produtiva. Isso. Eu acho que você pode tornar, como a gente estava pontuando aqui, esse momento, sem ser uma tempestade no copo d'água, Neiva. Porque muitas vezes o drama, né, colocado nessa hora, é um drama que tão desnecessário, que ativa até uma curiosidade que a princípio era até tranquila, mas começa a entrar numa rota de agora eu vou te desafiar, agora eu vou fazer porque você está me contrariando. Ainda mais nessa fase da adolescência, o proibido se torna muito interessante, né? Então, proibir, vou tirar telefone, você não sai mais de casa, você tem que formar seu filho para quando ele tiver essas oportunidades da vida, dele estar vivendo isso, ele está maduro para aquela fase ali, né? Está maduro para ter 13 anos, está maduro para ter 14, 15, 16 e viver aquela fase que ele precisa ter. Mas isso é uma coisa que a gente tem que plantar desde cedo, né? Eu estava conversando até contigo, né? Educar é um processo que não começa quando ele está grande. E essa aceleração, as famílias estão se perdendo um pouco essa aceleração desse mundo tão acelerado. Quando a criança chega no consultório, a minha maior dificuldade hoje é achar um horário. Segunda, não, tem balé. Terça, Kumon. Quinta, natação. Sexta, gente... A agenda da criança A agenda da criança é de adulto. Aí as doenças da criança são de adulto. Criança tem depressão, criança tem toque, criança tem... Então, essa fase de adolescência, de namoro, está surgindo muito cedo. E isso está assustando muitos pais. Que é cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo eles estão tendo acesso. E cada vez mais cedo, mais despreparados, por causa da idade, que não é o momento, né? É porque ele sai da escola, com 6 aninhos, aí a mãe pergunta, cadê seu namorado, minha filha? Aí. Quando cresce já não pode. Não pode. Mas aí o perigo, que eu busco frisar muito isso no meu trabalho, que orientando os pais, em grupo principalmente, né? A criança te cobra muito quando você cai em contradição. Eles percebem? Você fala. E mesmo quando você cobra uma coisa e faz outra. Né? Então, e aproveitando esse gancho, né, do conflito. Por que esse conflito ocorre? Primeiro que o pai, a mãe, dá uma solidão. Você tem uma criança, a criança está sempre perto ali, fazendo o que você quer, está aconchegado, sabe? E de repente é aquela pessoa que tem outros interesses, já não quer mais ficar o tempo inteiro do teu lado e precisa se afastar dos pais. O que é esse afastamento? Né? É um afastamento para ele poder, é importante os pais entenderem isso. Esse afastamento no nível das ideias, para ele poder se reconhecer. Porque enquanto é infantil, a criança está muito próxima aos pais. A fala dos pais, a ideia dos pais, né? Isso aí. Depois, ele precisa, é saudável, é necessário para o ser humano se afastar no nível mental das ideias dos pais, para que ele possa se tornar, o processo de se tornar um sujeito, é outra pessoa dentro de casa. Se reelabora, não é? E a gente, às vezes, quer travar isso, não, você não pode, você não vai. E esse afastamento tão saudável, tão necessário, causa, quando não acontece com essa compreensão dos pais, ele gera revolta, gera dor nesse adolescente que precisa encontrar, sabe? Se encontrar naquele momento ali, de estar lá no seu quarto, ouvindo sua música, ou de sair com os amigos. E muitas vezes essa insegurança que esse pai tem, essa mãe tem, ela coloca como um fardo para esse adolescente que, infelizmente, padece, né? O grande problema é a comunicação, né? Sempre, o diálogo. Se houver um diálogo aí, a gente sabe, se a gente tiver amadurecido para saber que aquele filho precisa desse espaço, você sabe que ele vai estar lá com suas prioridades, mas ele volta. E ele volta, quando ele precisa, ele quer você e ele está ali junto com você sempre. Então, assim, eu acho que essa segurança, quando a gente consegue ter essa segurança da maternidade, você fica tranquila que você sabe que ele vai, mas ele volta.
né? Ele vai, assim, ele está crescendo, Muito importante você está junto, isso. né? Ele vai, mas ele volta. Você está ali esperando, né? Eu falo, olha, na hora que teu filho entrar em casa, passar por você, bater a porta do quarto, falar, não me perturbe, não entra, e começar a chorar sozinho, é muito difícil isso, que ele tem que entrar, se jogar em cima de você, me ajuda, ou só chorar, só um colinho, sabe? Assim, é muito importante isso. Esse diálogo, né? Essa confiança que a gente passa aos filhos de, olha, pode ir, que eu estou aqui te esperando. Pode E é ir. tão difícil, Pode né? ser. Eu cedo, né? Esse momento para você estar com teus amigos, que a gente sabe que adolescente é grupo, né? Senão acaba sufocando e Exatamente. surge muito E atrito afasta, disso, né? E acaba afastando. Esse namoro, se vir a surgir, Gabriela, como é que você recomenda que esses pais ajam diante disso? Diálogo sempre. O filho que confia nos pais, que encontra esse espaço que ela está dizendo, de poder se aproximar, ele tem uma segurança de poder tocar nos assuntos e aprender com os pais. Ele, como ela falou, ele vai, mas ele volta. Né? Ele vai para poder se enxergar, mas ele volta porque ele sabe que dali ele pode tirar exemplos, experiências importantes para ele construir a própria. Então, eu acho que o diálogo é o fundamental. Esse receio que muitas vezes a gente tem no coração da gente, de que as coisas acabou, é fim, né? E a gente precisa tratar disso com mais suavidade, né? Existem etapas que definitivamente terminam, mas outras novas começam. A infância terminou. Foi bom, mas teve o seu lugar e ficou no lugar dela, que foi a infância, no passado. Hoje é a adolescência, um novo tempo começa, com outros desafios, novas demandas. E aí, ao invés de ficar focando no passado, olha para esse momento da adolescência. Não fica remetendo, quando você era assim, quando você... Querendo que ele fique lá naquele tempinho, não é isso, Gabriela? Mania dos pais, nós pais, né? Todas aqui somos pais, mães, de querer realmente que aquela imagem de criança ela permaneça, né? É preciso fazer um luto, que é você desfazer aquela imagem, que não vai desfazer, você vai modificar aquele sentido daquela presença daquele filho dentro de casa. É alguém com quem você vai poder sentar e conversar, trocar ideias. É uma relação que muda. Aceitar que é a independência, a Sim. autonomia desse filho. Isso mexe muito. Mexe com os muito. pais. Aí eu te digo o seguinte, minha querida amiga, se esse momento tá difícil para você, porque tá vendo teu filho viver com essa autonomia, viver com essa independência, isso é bom para ele precisa amadurecer nisso. Se isso está sendo difícil para você, busca ajuda, uma ajuda terapêutica. Vai fazer muito bem para você. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta.